Salve galera, fui mais uma vez começando, obrigado por acompanhar a programação da MultiTV no 520, você deve estar acompanhando aí, provavelmente esse programa foi dividido em algumas partes, porque nós gravamos sobre religião, nós estamos conhecendo as mais diversas religiões. Confesso que eu sou católico. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Então, não sou um estudioso das religiões, não sou uma pessoa conhecedora das religiões, confesso que nem mesmo da minha entendo muito bem, sou um pouco praticante, muito pouco praticante, mas estou achando muito legal, tenho conhecido pessoas do bem, tenho me sentido bem dentro de templos, dentro de sinagogas, então tenho gostado muito de passear pelas religiões que nós encontramos em Londrina. Então vamos começar primeiro agradecendo você ter nos recebido aqui, Sr. Jerônimo, muito obrigado. E já começo com uma pergunta ignorante, mas que acho que muita gente também não conhece. O que é a fé Bahá'í? A fé Bahá'í é uma revelação de Deus que aconteceu no século XIX. O fundador da fé Bahá'í foi Baha'u'lláh, ele nasceu em 1817, portanto, no ano passado nós comemoramos 200 anos do nascimento de Baha'u'lláh. E ele então, logo que ele teve uma idade mais madura, na faixa dos 30 e poucos anos, ele anunciou então para a humanidade que ele tinha uma mensagem de Deus para entregar para a inteira raça humana. Mas o que significa essa revelação para o senhor? Essa revelação, para mim, faz com que eu, olhando, eu possa espelhar atributos que não são dos homens, são atributos de Deus. E na medida em que eu puder espelhá-lo na minha condição humana, eu enobreço a minha vida quando a minha passagem aqui pelo planeta. Então, esse é o desafio, tá? É como se o homem fosse um espelho. Quanto mais você reflete essas qualidades que enobrecem a condição humana, essas qualidades não são do homem. Qualidades como quais? Fidedignidade, honestidade, bondade, coisas assim que realmente, quando observadas, elas conduzem a um diferencial que faz com que o homem seja tido como um espécime nobre no seio do planeta. Não deveriam ser virtudes, né? Essas qualidades deveriam ser obrigações, né, do ser humano, mas hoje em dia são raras de se encontrar, né? Tomara que a fé Bahá'í consiga se dissipar por toda a humanidade, que esses conceitos e esses preceitos se tornem novamente obrigações, né? Hoje em dia você fala assim, puxa, mas eu sou tão honesto, como se fosse uma virtude, né? Não é uma virtude, né? Hoje sim, uma virtude, porque é raro você encontrar pessoas honestas, mas deveria ser obrigação, né? Poxa, você é honesto? Que bom, não faz mais do que a sua obrigação, né? A honestidade entra em cena. Repare que, imediatamente após o lanche, o Rodrigo Caio já levanta a mão. Na sequência, ele vai até o juiz e, de forma discreta, com a mão na boca, assume que foi ele e não o atacante do Corinthians quem pisou. Fiz nada, fiz só o que tinha que fazer. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom dia! Nós somos mais conhecidos como Mormons. Né? Mormons. Isso, por causa do livro de Mormon. A gente pode conversar mais sobre esse livro daqui a pouco. Vamos conversar já. Por que Tá Mormon? ótimo. Então tá bom. Mormon é o nome de um profeta, ele também era historiador. Então ele compilou o livro de vários profetas que viveram aqui nas Américas. Né? E eles escreveram basicamente sobre a história de um povo que viveu aqui. Né? Então Mormon, por ter sido esse profeta historiador que juntou todos esses registros e compilou tudo num só, então o livro ganhou esse nome por causa dele. Você é Mormon? Não. Estados Unidos é a referência? A restauração da igreja aconteceu nos Estados Unidos, né, pelo profeta Joseph Smith. Então, Salt Lake City é uma cidade no estado de Utah, ela é a sede da igreja hoje. Já esteve lá? Nunca estive. Gostaria de estar. Vai estar. Quero estar. Vai estar. Estou me preparando para isso. Voltar para cá e contar pra gente como é que foi. Exatamente, pois é. Será que os pais dessa criança sabem que ele está aqui? Falou que é pastor, cara. O Schmidt tem 100 anos, só agora que ele está... e ainda não é? Como é que os meninos estão sendo pastor, velho? Não é muito novo, não? Sei. Marquinhos, ele é muito jovem, cara. Quantos anos tem? 27. Não. Será? Pastor? Verdade? Será que deu tempo? Tenha respeito, cara. Não, por isso que tô falando baixo. Não tá ouvindo não, né? Não, ele não tá ouvindo não. Qual é
sua divindade máxima? A nossa divindade máxima, Jesus Cristo. Crendo na Trindade. Né? O Wesley, que é um dos grandes reformadores, ele dizia assim, você tem 3 velas num lugar só, mas a luz é a mesma. Então nós acreditamos no Deus bíblico, que vem lá desde Abraão, aí vem Jesus Cristo, que nos permite e nos promete o Espírito Santo. Então nós somos uma religião monoteísta, crendo numa trindade específica na questão de ação. Né? Um Deus criador, o Deus que nos vai fazer a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é aquele consolador que nos acompanha até o fim, que nós acreditamos a vinda do nosso Senhor um dia, né? A vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Essa é a nossa crença. A história humana registra que 9 manifestantes passaram sobre a terra e cada um deles fundou uma grande religião e teve a sua importância para a época em que ele revelou os textos dele. É realmente aquilo que a misericórdia de Deus propicia no momento em que nós estamos necessitando daquela condição. E dentre esses manifestantes que vieram à terra, nós temos um primeiro manifestante chamado Krishna, que fundou o hinduísmo. O segundo, chamado Abraão. Pai, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Calma, filho, que agora falta pouco. E depois Moisés. Depois veio um outro manifestante pouco conhecido no Ocidente, chamado Zoroastro, que fundou o zoroastrismo. Depois de Zoroastro veio o Buda, que fundou o budismo, muito bem conhecido nos nossos tempos. Depois o 6º manifestante se chamava Jesus o Cristo. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. Depois deles veio então um outro manifestante chamado Maomé. Depois veio Baba e Bahá'u'lláh. Então, para os Baha'is, Jesus, Bahá'u'lláh, todos têm a mesma importância. E Bahá'u'lláh chega a dizer que, em essência, eles são um só. Que eles moram no mesmo mundo, ele assume designações diferentes porque as mensagens dele são apropriadas para o tempo em que ela é revelada. E quais são os seus preceitos? O que o Mormon lhe segue? Vocês acreditam em Deus? É o mesmo Deus da católica, da evangélica? Exatamente. Nós acreditamos em Deus, o Pai Eterno, acreditamos em seu Filho Jesus Cristo e também acreditamos no Espírito Santo. Essa é a nossa teologia máxima, né? É neles que nós acreditamos, é por eles que nós vivemos, né? Então, cremos em Cristo, aprendemos sobre Cristo, buscamos ensinar em nossas congregações sobre Cristo e viver aquilo que Ele ensinou, aquilo que está na Bíblia e também no livro de Mormon, que nós acabamos de citar, é aquilo que nós vivemos e temos como preceito. A sua Bíblia é a mesma? É a mesma. É a mesma Bíblia. A tradução de João Ferreira de Almeida é a mesma. O que difere é um pouquinho que a Igreja Católica tem alguns livros a mais, que na época da tradução protestante, Lutero e o cânon da Igreja Protestante resolveu deixar eles, mas isso não quer dizer que a nossa seja melhor ou da outra pior e assim por diante, mas a Bíblia Sagrada é o que nos norteia, né? O líder da Igreja Católica, nós temos um representante. Você vai na igreja e você tem o padre. Certo. Na igreja nós temos o bispo. O bispo. Isso, exatamente. Então, em cada congregação, que nós chamamos de ala, na igreja, nós temos os bispos, né? Eles são os líderes maiores dentro dessas unidades e esses líderes, então, eles são a referência espiritual para os membros daquela região. E como é que se torna pastor? Então, na Igreja Metodista você tem que passar por um período de aprovação na igreja. Depois de um tempo você fica 4 anos estudando para ser bacharel em teologia e depois você se coloca à disposição da igreja, que é uma igreja itinerante. Você se coloca à disposição da igreja e eles vão te enviar a um lugar a qual precise do seu trabalho, segundo às vezes o seu perfil, né? Vendo o perfil da comunidade local e o perfil de trabalho daquele pastor, para que as duas coisas caminhem próximas e assim por diante. Você é de onde? Você é de Londrina? Eu sou nascido em Londrina. Nós não temos líder, nós não temos líder, nós não temos clérigo, nós não temos rituais, nós realmente temos uma revelação que nós ainda estamos assim ensaiando para entender um pouco dessa revelação. Ela é tão vasta que você leva a vida inteira para você efetivamente conseguir entender um pouco dessa revelação.
E a Fé Bahá'í, então, não tem rituais. Nós temos, atualmente, no ano 175, temos 4 atividades principais, onde a Fé Bahá'í procura realmente praticar um pouco daquilo que foi revelado pelo manifestante, para que a gente possa ir se aproximando daquele arquétipo ideal que foi revelado pelo manifestante. E essas 4 atividades aula Bahá'í para crianças, reuniões devocionais, um instituto, que é um instituto de capacitação e treinamento para pré-jovens. Realmente, que são tidos como aquela idade em que o ser humano está se emancipando e ele tem aquele monte de inversões de valores, questiona um monte de coisa. Então, nós achamos que esse é um dos períodos mais profícuos para que o indivíduo possa realmente capitalizar. Profícuos pegou para mim. Tem o Google aí? Profícuos, põe aí. Profícuo, adjetivo 1, que dá proveito, de que resulta o que se esperava, frutífero, lucrativo, útil, proficiente. Sabia que era profícuo, Schmidt? Muito bem, muito bem. Se vocês sabiam que era profícuos, e agora eu sei que é profícuos. Eu sou uma pessoa muito profícua. Eu sou muito proveitoso em toda a minha...